Olá, tudo bem? Eu sou o professor Frajola, do CAEP Interativo. Estamos hoje aqui para trabalhar algumas dicas de redação do Enem 2012. Vamos a algumas dicas então. A primeira delas, você sabe fazer rascunho? Aprenda a fazer rascunho. Por que fazer o rascunho? É porque no rascunho eu vou arquitetar as minhas ideias. É no rascunho que eu vou organizar os meus argumentos. É também no rascunho que eu vou fazer o esqueleto do meu texto. Só depois que eu vou escrever a minha redação na folha final. Não posso fazer minha redação direto na folha final, porque se eu cometer alguns erros, eu já não poderei corrigi-los. Preste atenção nisso. Vamos a mais uma dica. Essa dica aqui é muito importante porque muita gente esquece disso. Veja, olha quantas canetas eu tenho aqui. Mas a caneta que você vai levar é a caneta transparente, cuja tinta é na cor preta. Não se esqueça disso. Nem lápis, nem borracha. Caneta transparente com a tinta na cor preta. Não esqueça dessa dica, muito importante. Vamos a uma outra dica aí. Essa dica está relacionada à legibilidade. O que significa isso? Legibilidade é escrever bonito, sim, uma questão de estética, mas é também escrever ideias coesas e coerentes. Na questão da legibilidade, nós estamos chamando a atenção aqui para aquela letra feia, hieróglifo, que a gente não consegue entender. Legibilidade não é só escrever bonito, mas escrever de uma maneira que possa ser entendido pela banca. De repente você escreve uma letra garranchosa lá, vamos por assim dizer. Aqui estaria escrito Frajola, mas será que o seu corretor da banca vai entender isso? Não arrisque. Escreva bonito, vá treinando caligrafia aí na sua casa. Não esquece dessa dica, tá bom? A outra dica é essa. Letra de forma, letra cursiva, qual delas que é a correta? Ambas estão corretas. Só não podemos esquecer que se eu optar pela letra de forma, muita gente faz isso porque tem a letra um pouco difícil de ser entendida, eu não posso deixar de escrever corretamente maiúsculas diferente de minúsculas. Veja um exemplo. Olha só. Isso aqui é letra de forma. Posso escrever perfeitamente. Lembrando, letra maiúscula, letra minúscula. Eu não posso fazer uma letra maiúscula de tamanho pequeno. Por exemplo, o Rzinho, eu estou fazendo letra maiúscula ali. Ela só está minúscula, está em tamanho menor. Não se esqueça disso. Vamos a uma outra dica agora. A outra dica é a questão do erro. Eu estou escrevendo, errei uma palavra, posso rabiscar? Não, você não pode rabiscar. Não use corretivo, você nem deve levar corretivo. A única coisa que você pode fazer com tranquilidade é isso. Você errou? Vamos ao exemplo. Não pode rabiscar. Faça um risquinho. Tá vendo? Não tem problema. Vamos a mais uma outra dica. Evite subjetivismo ou pessoalidade. O que significa isso? Significa que um texto de natureza dissertativa, você está expressando opiniões acerca de problemas apresentados no tema. Então você deve evitar frases do tipo eu acho, eu penso, eu acredito. Seja mais impessoal nesse sentido, usando verbos da seguinte maneira. Acredita-se que, é possível que, e desse modo você estaria apagando aí, supostamente, traços de subjetivismo, ou seja, o uso da primeira pessoa. E se eu usar a primeira pessoa do plural, nós, a nossa sociedade, o nosso país, posso utilizar? Sim, mas tenha cuidado. Opta sempre pela forma do verbo na terceira pessoa do singular mais partícula C. É uma bela saída. Ou utilize na forma de substantivo, né? Em vez de dizer eu penso que, diz
o pensamento geral o pensamento da sociedade e aí você acabará apagando aí algum traço de subjetividade ou de pessoalidade, tornando o texto um texto impessoal, o que é mais a característica da dissertação, não é mesmo? Vamos a outra dica agora. Respeite as margens e o espaço de paragrafação. A gente vai dar alguns exemplos aqui para você ficar bastante antenado no que precisa saber a respeito dos critérios de paragrafação, dos critérios de marginação da sua redação. Eu tenho uma folha pautada aqui, vou mostrar para você saber como é que funciona. Veja só, a folha que a gente recebe é uma folha pautada que tem margens, à esquerda e à direita. Aquela velha dica que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, de 2 dedinhos para começar o parágrafo, continua sendo válida até hoje. Como o texto a gente vai ter que escrever mesmo, adote o seguinte critério. Se você acha que 2 dedos é muito, imagine um espaço razoável, começando aqui mais ou menos, não aqui no meio, não aqui no final, mas comece mais ou menos com 2 centímetros, que a gente diz que são 2 dedos. Comece a escrever aqui. E siga até a margem direita da sua folha. Não faça seu texto até um trecho e deixe esses espaços em branco aqui. Isso fere a questão da estética, não é muito bom e a banca pode entender que você está roubando linhas, o que não é muito bom para poder chegar até as 30 linhas. Alguns alunos usam esse recurso. Não faça isso, é muito ruim. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Muito bem. Uma das regras para a correção da prova de redação é você escrever no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas. O que significa isso? Significa que se você escrever menos de 7 linhas, a sua redação não será lida. E escrever acima de 30 linhas, você não tem nem espaço para escrever. Não é muito bom. Fique nesse limite. Uma dica legal para você não esquecer é essa. Se eu vou fazer 5 parágrafos, considerando que 5 parágrafos eu vou escrever em 5 linhas, eu vou ter 25 linhas bem escritas, com 5 parágrafos, com a introdução, o desenvolvimento, a proposta de solução dos problemas e a conclusão. Então não faça textos com menos de 7 linhas, ele não será lido. Mesmo porque discutir um problema sério, de repente que pode ser proposto pelo Enem, em 7 linhas, vai ser muito difícil você fazer sua defesa. Não é muito bom. Por isso que a gente tem um limite aí mínimo de 7 linhas e um máximo de 30 linhas, ok? Segue essa dica aí. Vamos a outra dica. Outra dica importante. O Enem apresenta um problema. Então, ele vai querer que você apresente uma solução para esse problema. Ou melhor dizendo, ele vai pedir que você promova uma proposta de intervenção para um problema que está sendo abordado ali no Enem. Ou uma proposta de solução de problemas. Lembre-se, não coloque o governo nessa história, porque são problemas de ordem social e a proposta de intervenção é de ordem social. É a sociedade quem vai propor isso. Então esqueça o governo de lado e concentre todas as suas energias numa proposta de ação social para resolver aquele problema que está sendo apresentado ali. Não invente soluções que não sejam executáveis, porque as quimeras elas são difíceis de serem assimiladas. Então é preferível que você apresente uma solução que seja execuível, ou seja, executável, que tenha o pé na realidade. Pensa nisso. Vamos a uma outra dica agora. Eu vou apresentar uma proposta de solução para os problemas da sociedade. Então eu tenho que ter na mente uma coisa muito importante, que eu não posso desrespeitar os valores humanos. Vamos anotar aqui para você não esquecer. Olha, vou grifar aqui. E principalmente respeitar essa diversidade sociocultural. Especialmente porque a abordagem da redação do Enem é feita no Brasil. Os problemas são brasileiros, não são problemas internacionais. Eu tenho que conhecer a índole da minha sociedade brasileira.
E a nossa sociedade, ela é multicultural. Então eu tenho que aprender a respeitar a diversidade multicultural, sociocultural brasileira. E nesse caso, é importante dar uma olhada lá na Carta Universal dos Direitos Humanos, para você ficar antenado aí e não cometer nenhuma impropriedade na hora de apresentar uma proposta, não é mesmo? Vamos seguir em frente com mais uma dica para você. A questão das repetições. Elas são enfadonhas, elas atrapalham o bom andamento do texto. São 3 os problemas mais sérios que nós encontramos nas redações, especialmente na dissertação, que é um caso mais sério. O uso do quê? Às vezes a gente produz quês desnecessários, o que chamamos a isso de queísmo em língua portuguesa. Treine orações reduzidas. Lembra daquelas aulas de orações subordinadas, orações coordenadas, orações reduzidas? Pois bem, elas vão valer para você agora. Vá treinando orações reduzidas. Quando você produz lá um período composto por subordinação, que tem aquele monte de que, você observa lá no seu rascunho que tem muito que, está sobrando que. Treine lá nesse momento, na sua mente, orações reduzidas. Transforme esses períodos compostos em períodos simples. E aí você acaba com esses ques que são desnecessários. Um outro probleminha que a gente encontra bastante, eu vou até grifar aqui para você, o onde, o que e o mas. Mas o onde, a gente só vai usar o onde quando ele fizer referência a lugar. Por exemplo, a escola onde estudo, a rua onde moro, aí tudo bem, o onde está sendo usado corretamente aí. Mas e se eu utilizar mais um onde, não vai ficar feio? Vai. Troque o onde por um outro pronome relativo que tenha a mesma função. Por exemplo, você pode utilizar a casa em que moro, a escola em que estudo, se eu já usei o onde uma vez, talvez no mesmo parágrafo, talvez no mesmo período, ok? Vamos aí ao terceiro probleminha que a gente encontra aí com relação à repetição. É muito comum o uso do mas, porque ele dá uma ideia de oposição e de repente você está escrevendo um texto usando vários opositores. E esse mas, ele tem um monte de irmãozinhos que você pode utilizar aí, que é o porém, o contudo, entretanto, todavia. Mas cuidado com esse excesso também de multiuso de operadores argumentativos de oposição. Saiba utilizá-los. Às vezes, o uso do embora cai melhor do que um operador argumentativo de oposição, como mas, porém, contudo, entretanto, que naquele momento não vai funcionar para você. Preste atenção com relação a essas repetições desnecessárias. Não é só nesses operadores argumentativos também não. Há outras palavras que se repetem com certa frequência e fica muito feio a repetição dessa palavra. De repente, se você utilizar um vocabulário mais ampliado, vai tornar seu texto mais interessante, aquele critério de criatividade vai estar funcionando ali e com certeza a banca vai ver aquilo com bons olhos. Vamos a mais uma dica? Seguindo então aqui na nossa lousa, mostrando que há problemas de toda ordem na redação. Evite abreviações. Abreviações? Abreviaturas? Qual a diferença? Abreviações e abreviaturas são reduções que a gente faz. Isso tem uma funcionalidade comunicativa. Vejamos aqui. As abreviações e as abreviaturas, elas são diferentes no único critério. É que as abreviações eu posso utilizar, como eu coloquei no quadro aqui para vocês, num tipo de linguagem muito comum. No seu rascunho, está rascunhando, você está com pressa, você pode fazer uma abreviação. No MSN, no Twitter, lá você pode. Isso faz parte desse tipo de linguagem atualmente. Eu não posso fazer as abreviações na minha redação, quando eu entrego a redação final, a original, aquela que vai ser corrigida pela banca. Eu posso usar abreviaturas. Qual a diferença então? A diferença é que abreviações só eu conheço. Lá no MSN, no Twitter, as pessoas conhecem, mas a banca pode não entender o que você quis dizer ali. As abreviaturas, ao contrário, como está no meu quadro aqui, elas são oficiais, elas são conhecidas. Eu vou até grifar aqui para você ver, olha. ONU, Unesp, Enem, essas abreviaturas, elas são oficiais. Todo mundo conhece essas abreviaturas. Eu nem preciso escrever na frente. ONU, Organização das Nações Unidas. Eu posso fazer isso? Pode.
É muito bom que você mostre que tem conhecimento dessas abreviaturas oficiais. Mas se você inventar abreviaturas novas, tenha cuidado. De repente elas não existem, elas não são conhecidas. É importante que você faça a coisa de acordo com a regra. Tudo bem? Não esqueça dessa dica então. Vamos para mais uma dica agora. Quando você terminou a sua redação, evite registros desconhecidos ou indevidos. Por exemplo, fazer desenhos, escrever the end, fim. Isso é só para filme, isso é só em livros. Na sua redação, você terminou com um ponto final. Não faça nada além disso. Evite identificar-se, não escreva seu nome. Importante também, às vezes, pode ser que o Enem queira que você produza uma carta. Nunca escreva seu nome, nunca escreva seu número de identificação. Isso é péssimo, isso é muito ruim. Não esqueça dessa dica. Vamos a mais uma dica importante agora, que está relacionada à questão do tempo de produção do texto. Ah, e meu reloginho? Faço primeiro ou faço depois? Bem, eu vou dar uma dica legal que funcionou para mim, vai funcionar para você também, porque funciona para muitos outros alunos. Faça a redação primeiro, porque você não tem que chutar nada. Não é um teste de múltipla escolha. É, na verdade, a possibilidade que você tem de expressar o quê? As suas ideias. E não dá para chutar ideias, dá? Pense comigo. Eu tenho 60 minutos para fazer a prova de redação. Gaste pelo menos 15 minutos lendo bem a proposta, o tema que está sendo apresentado. É fundamental você compreender o tema. Um outro ponto importante. Alguns excertos, que são aqueles textinhos que são dados para te ajudar, dá uma lidinha neles. Mas não precisa se aprofundar na sua leitura. Use a sua caneta, vá fazendo anotações do lado, o que é mais importante, a ideia central ali. Só isso. Porque depois você vai fazer o seu rascunho mesmo. Os outros 45 minutos, teoricamente, você gastaria na arquitetura do seu texto e depois na produção final. Pense bem nisso. Não deixe de fazer o rascunho. É fundamental que você faça para organizar as suas ideias. E aí, vamos imaginar 15 minutos para ler bem a proposta, para ler os excertos e os outros 45 minutos para arquitetar e fazer a versão final de seu texto. É isso aí. Tenha uma boa prova, boa sorte, estude bastante. Até lá!